Oi, gente. Tava com uma ideia de fazer alguns vídeos de dia a dia, tá? Também muito baseado no que as pessoas me mandam de comentário. Então, para hoje, eu quero ler esse aqui, ó, da Alissa. Ó que legal, ó. O que a Alissa fala? No vídeo de localização de estado. Oi, Luiz, vídeo excelente, mas confesso que estou tendo alguns problemas com passagem de propriedade. Tipo, eu criei uma tabela para ser usada em vários lugares. Beleza, criei aqui uma tabela, um monte de propriedade, com callbacks, coisas de rota, permissão de edição. E note que eu passo muitas props para ela para funcionar. E uma delas é a pagination. Pagination. Onde está? Pagination. Pagination clients. Que dentro da tabela ele é chamado por outro componente. Ou seja, ele vai ter o componente de paginação e o componente de tabela e embaixo a paginação. Ou seja, eu tive que passar do Py para Table para Pagination. Fiquei em dúvida se isso de fato está correto. E se não, como poderia solucionar? Neste caso, eu estava usando o React Inertia, o que significa que, atualizando a página, vinham os dados do back-end na page principal e por isso fui passando por propriedade até chegar no componente que realmente utilizava. Bom, olha, claro que pode. Essa é uma forma que o componente table genérico, né, que é como ela está criando, ele vai cuidar de tudo, é um componente de tabela mais complexo, que até pelas assinaturas ali, se você ver, tem toda a questão também de permissão, informação de paginação, callback, né, provavelmente vai ter as açõezinhas de CRUD, né, de edição, deleção e tudo mais. Então, gente, olha, pode, tá? Então, Lissa, essa quantidade de propriedades, você não tem que ficar com medo do tanto de propriedade que está aqui. Porque essas propriedades, elas vão refletir o que o seu componente precisa para operar. Inclusive a informação de paginação, tá? Isso é muito comum, tá? E o que acontece? Existem muitas e muitas formas de se fazer isso, tá? Muitas formas. Essa é uma delas, que você botou a informação separada, inclusive com o callback. Mas também existe uma em que o próprio campo de data contém tanto os dados quanto os dados de paginação, ou metadata, tá? Então, em resumo, o seu componente, ó, mais ou menos dessa forma aqui, né? Você tem o componente table, dentro dele vai ter de fato uma tabela, né? Que você vai tabular os dados e de baixo a paginação. Sendo que os dados referentes à tabela vão vir, né? Cadê aqui? Os dados referentes à tabela vão vir até... Vão vir aqui. Vão vir, né? Até a tabela. E os dados referentes à paginação vão vir até a paginação. Então, não vejo um problema, porque o componente tabela que você desenhou, ele se propõe a ser esse faz tudo, tá? Agora, qual é o problema? O problema é justamente em alguns acoplamentos que eu vejo, não é nem na paginação, tá? O maior problema que eu vejo nesse componente que você desenhou, para ser bem honesto, eu vejo que um desafio é justamente nisso aqui, ó, nessa parte de delete, edit. Por quê? A gente sabe que tabelas, às vezes, não tem um comportamento de delete e edit e adicionar, no caso aqui, né? E adicionar. Às vezes uma tabela é só para exibir um dado ou só para navegar até algum lugar. Então, eu vejo que paginação, como você trouxe, né, que é aqui, não vai ser o problema desse componente ao longo da vida, como você propôs ele ser algo genérico.
eu vejo mais que a parte de ações como mais problemática. Por quê? Porque tabelas são feitas para muitas coisas, inclusive para fazer CRUD. Então eu vejo essa tabela aqui muito mais para cenários de CRUD. Tá bom? E é isso aí, gente. Se vocês quiserem também que eu codem um exemplo dessa tabela, né, para vocês verem também como eu faria, põe aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e se inscrevam e continuem curtindo. Valeu!